Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos os irmãos e irmãs, amigos, filhos, cidades, que estão conosco esta manhã. Estamos muito felizes por estarmos aqui. Estamos numa manhã fria, de temperatura no ambiente, mas nossos corações estão aquecidos. Amém? O Espírito de Deus em nós, ele aquece os nossos corações. Glória a Deus. O culto da igreja, todos os cultos de uma igreja, ele funciona como um conceito. Você conceito. Quando uma música ela vai ser bem apresentada, as orquestras chamam de concerto. O concerto é a maneira como a música ela é bem tocada e bem cantada, se tiver um coral, né? O culto é a mesma coisa. O culto faz isso no espiritual. O concerto musical ele faz isso no artístico. O culto da igreja faz isso no espiritual. Quando nós estamos aqui juntos, cada parte do culto é como se fosse o modo perfeito de nós sermos cristãos e nos relacionarmos com Deus. É como se a gente passasse a mim como deve ser a nossa vida com Deus. Começa desde a recepção, com os irmãos da recepção calorosamente nos dando boas-vindas. Isto é já um conselho. Como nós devemos ser uns com os outros? Amorosos, receptivos, alegres, como diz a Bíblia, né? Devemos ter entranháveis afetos e misericórdias uns com os outros. Aí nós temos, vamos falar aqui que a gente vê primeiro, é o louvor, né? Por que a gente começa com o louvor, né? Porque o louvor, a Bíblia diz, entrai nos atos do Senhor com louvor. O nosso relacionamento com Deus, inclusive quando a gente está orando, qual é a primeira coisa que nós devemos fazer quando estamos orando? Começar já pedindo a Deus, Senhor, me dá isso, me dá aquilo. Pode até ser, mas não é o ideal. O ideal é a gente começar louvando a Deus. Porque o louvor enche a nossa alma de fé, fortalece a nossa relacionamento com Deus. Então o louvor, ele é uma das principais disciplinas espirituais, uma das principais armas espirituais. O louvor, ele muda a gente por dentro, ele muda o ambiente. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Por isso nós começamos o culto com louvor. Não é porque a gente não tem outra coisa para fazer para começar o culto. A gente começa o culto com louvor porque a gente sabe o que está fazendo, a gente sabe como é que devem ser as coisas, a gente sabe como que o reino de Deus funciona, a gente sabe como é que o relacionamento com Deus funciona. Então, é por isso que a gente começa o culto com louvor. E quando você vem e está no louvor, mergulhe, irmã, mergulhe no louvor, ali, entre mesmo, cante junto, tenha o sentimento que a música transmite, as canções, elas transmitem um sentimento para nós. Entre naquele sentimento, flua naquele sentimento, isso vai moldando a nossa alma, vai ajustando a nossa alma, vai colocando em ordem a nossa alma, vai colocando em ordem o nosso mundo interior. E depois vem as outras partes do culto, até o seu final. Cada parte, ela representa um modo ideal, perfeito, de como deve ser a nossa vida com Deus. Por isso os cultos são extremamente importantes. Extremamente importantes. Né? Aí eu já falei para os irmãos que a Igreja Católica acerta muito em algumas coisas. Um dos acertos da Igreja Católica é dizer que o católico tem que ir na missa pelo menos uma vez por semana. Se não for, é pecado. Tem que ir lá no padre, confessar. Padre, eu não fui na missa essa semana. O padre vai mandar ele lá rezar umas 30 Ave Maria, uns 50 Pai Nosso. Para purgar, né? Para purgar aquele pecado. É certo. Não ir para o padre confessar é outra história, mas vamos falar do ir à igreja, estar junto. É extremamente importante. Venha ao culto mesmo que você não queira vir. Venha ao culto mesmo que esteja frio. Não deixe de vir ao culto. E ao vir ao culto, entre, aproveite, usufrua de cada parte do culto.
Tudo é feito durante a semana. Vários irmãos e irmãs estão se movimentando para o culto existir. Hoje eu e o Nilma chegamos aqui mais cedo, não era nem 8 horas ainda, o Ministério do Louvor já estava aqui. E for batizado, será salvo. Quando eu estava lendo, eu senti como foi importante os discípulos de Jesus. Tudo que os discípulos fizeram, eles compartilharam a palavra, eles saíram pregando a palavra do Senhor, e essa palavra chegou até nós. E hoje nós estamos alegres, nós estamos felizes, porque nós conhecemos a palavra de Deus, nós conhecemos o autor e consumador da nossa vida, consumador de todas as coisas, e ele deu essa ordenança, não só para os discípulos, para todos nós, que ele diz: vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Não guarde a palavra de Deus só para vocês, não guarde a bênção só para vocês, compartilhe a bênção de Deus, esse Jesus que vocês conheceram, que hoje vocês estão confirmando perante a família, perante a igreja. Compartilhe, apresente esse Jesus para as outras pessoas, da mesma forma que os discípulos fizeram, que nós vamos continuar fazendo e que vocês também. Essa bênção é tão grande que ela não pode ser guardada só para vocês. Continue levando na escola, no trabalho, na vizinhança, aonde vocês estiverem. Leve essa palavra. E nesse momento vocês vão fazer também o que Jesus falou: quem crer e for batizado será salvo. Quem porém não crer será condenado. Esses sinais acompanharão aqueles que creem. E vocês creem. Os sinais de Jesus vão acompanhar vocês. A presença do Senhor Jesus, através do Espírito Santo, vai estar com vocês, vai acompanhar vocês. As bênçãos do Senhor, as maravilhas que o Senhor tem. A bênção maior, o milagre maior já foi feito na vida de vocês, que é a conversão. Foi feito na minha e na sua vida também, que é converter, que é entregar a vida para o Senhor Jesus. Porque nós vivíamos no escuro. Eu vivi na tradição, não conhecia o Senhor Jesus só de ouvir falar. E hoje nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus. Então, guarde isso para vocês, o que vocês estão fazendo hoje, apresentando, confirmando, mas a partir do momento que sair, compartilhe com as pessoas. Apresente esse Jesus maravilhoso, que deu vida para todos nós. Nós éramos para estar todos mortos, mas o Deus maravilhoso enviou seu Filho amado para dar a vida no nosso lugar. E hoje, além do milagre da conversão, nós temos a garantia da salvação através de Jesus. Para salvar as pessoas,
através do Senhor Jesus e através do querer de vocês, que o Espírito Santo está pronto para dar dons, capacitar todos nós. Basta que busquemos, né? Se eu não buscar, não vou conseguir. Amém? Que Deus abençoe vocês. É a melhor decisão que um homem ou uma mulher pode fazer na sua vida, é entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Amém? Eu nasci de novo. Vocês estão nascendo de novo. No momento que vocês afundarem nessas águas, está morrendo a velha criatura. E quando levantar, está nascendo uma nova criatura, um filho e uma filha de Deus. Vida nova, transformação, mudança de vida. O passado é passado, ficou para trás. Você pode até lembrar do passado, mas não voltar ao passado. Continue em frente, porque é uma nova vida. É uma nova vida com Deus. Vai ser fácil? Não, mas tenha certeza que tem um Deus que está cuidando de vocês. Nas dores, nas lutas, nas dificuldades, não tenham medo, não preocupem. Entregue a sua vida, o seu coração, a sua dor, a sua luta, a sua preocupação, entregue para o Senhor, que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Amém? Então quero fazer uma pergunta, vocês perante a igreja, pode responder, confirmar. Vocês creem que Deus, Criador de todas as coisas, enviou o seu Filho Jesus para nos salvar? Sim. Sim. Vocês creem que Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou? Eu creio. Eu creio. Glória a Deus. Vocês creem que Jesus é o único e suficiente Salvador da vida de vocês? Sim. 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 Perante essa confirmação, perante a igreja, perante a família, perante ao povo aqui presente, aos amigos, aos convidados, nós agora vamos realizar o batismo, essa confirmação. Amém? Só um minutinho, antes de entrar, esse ato aqui também eu fiquei pensando, que coisa mais linda que é a confirmação, porque a Dani já foi batizada. E por que a confirmação? Como ela disse, ela era ainda bem jovem, foi assim mais de supetão, né? Foi no encontro, no retiro da igreja, ela recebeu o convite e ela batizou. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, batizou, entregou a vida para Jesus. Mas se ela está confirmando o batismo, porque ela conhece agora o Senhor Jesus mais ainda, não foi forçada, né? Ela que tomou essa decisão, então ela está confirmando o seu batismo. Glória a Deus. Dani, conforme a sua confissão perante a igreja, perante seus familiares, confirmando o seu batismo, nós, como igreja do Senhor, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Faz-me ver assim como sou.
Guilherme é o esposo da Dani. Que bênção, né? A esposa confirmando o batismo, o esposo batizando agora. Logo vai estar na casa deles, estão construindo, nós como igreja estamos aqui orando, Deus tem abençoado, vai ser uma casa de bênção, uma família abençoada por Deus, estão iniciando agora com a presença de Deus nesse lar, nesse casamento, amém? Glória a Deus. Guilherme, perante a sua confissão, à igreja, aos familiares, você confirmando que Jesus é o único e suficiente Salvador da sua vida. Nós o batizamos agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Gabriel está aqui com a sua família. Nós estivemos juntos ali na salinha, na preparação do batismo. Ele mostrou tanta alegria em estar servindo, um coração assim, um coração obediente aos pais, né? Isso trouxe uma certeza, uma alegria para a mãe que estava presente, e ele vai ser obediente, tanto aos pais como ao Senhor. Perante essa confissão, nós o batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Deus é tremendo, né? Deus é o Deus das coisas simples que funcionam. Um ato tão simples, não é mesmo? Tão simples, mas com um enorme poder. Deus é o Deus das coisas simples e pequenas, mas poderosas. Esse é o nosso Deus. Nós vamos orar agora pelos aniversariantes, mas antes disso, quero dar um testemunho do meu batismo. Eu batizei no mês de maio de 1983, tenho 43 anos. E eu me lembro de 3 coisas no dia do meu batismo. Primeiro, eu não batizei emocionado. Não estava entusiasmado, tal, vai chegar o dia do meu batismo, que coisa, meu Deus, não. Eu não estava nem um pouquinho emocionado, nem com nenhum sentimento de entusiasmo. Eu batizei por obediência. Obediência, pura obediência. Nada além disso. Eu sabia que Jesus deu a ordem para que todo aquele que nele crê seja batizado. Então eu disse: sim, Senhor, missão dada, missão cumprida, serei batizado. E eu digo para você, irmão, que isso é um segredo da vida espiritual. Nós podemos ter emoções, podemos, é bom. Emoção é sadia, emoções sadias é muito bom, sentimentos sadios é muito bom, mas o cristão não vive pela emoção. Isso é muito importante falar no Brasil, porque o Brasil é uma nação extremamente emotiva. O brasileiro médio, ele é muito emotivo, muito sentimental. E
inadvertidamente, a gente pode trazer esse emocionalismo e sentimentalismo para dentro da fé e achar que a fé é a emoção que eu sinto. A fé não é emoção, ela produz emoções, mas ela não é a emoção. A fé é o que você sabe e o que você crê. E a partir do momento que aquilo que você sabe, o que você crê, leva você a praticar a obediência, você tem fé. E a Bíblia diz que nós vivemos pela fé. A fé produz milagres, a fé produz sentimentos, a fé produz emoções, a fé move a mão de Deus, a fé é a nossa locomotiva. Nós somos um trenzinho que é conduzido pela estrada da vida pela fé. Amém? Segunda coisa que eu lembro, a presença dos meus pais. Meus pais estavam presentes, meus pais me batizaram na igreja católica, eu tinha um dia de vida. Não tinha nem um dia, na verdade. Não tinha nem 24 horas que eu tinha nascido, eu já fui batizado, antes de 24 horas. E isso foram eles, pela fé deles, eles queriam que eu fosse um cristão, e eu entendi que o batismo que a gente é feito na igreja católica quando criança é como se fosse uma profecia que os pais estão fazendo. Meu filho, minha filha vai ser cristão. E eu, quando decidi por mim mesmo ser batizado, que é o que a Bíblia ensina, né? O batismo é a pessoa que decide, não é os pais que decidem pela pessoa, é a pessoa que decide. Por isso que a gente pergunta para as pessoas que vão ser batizadas se elas creem em Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque a pessoa tem que falar, eu creio, para que então o batismo bíblico seja válido. Eu fiz isso também com a presença dos meus pais e foi muito, muito bom, meus pais estarem presentes, aprovando o meu batismo. E a terceira coisa que eu lembro, é que estava um frio de rachar. Eu fui batizado num cubo de gelo. Os irmãos não esquentaram a água não, como esquentamos aqui hoje. Hoje a gente esquentou a água, viu? Vocês estão aí com dó dos irmãos aqui. Nós esquentamos a água, ela está morna. O dia que eu fui batizado lá na primeira igreja batista de Lavras, a água estava um cubo de gelo. Glória a Deus. Vamos agora orar pelos aniversariantes da semana. A nossa irmã Dani faz aniversário de nascimento hoje. E hoje também ela confirma o nascimento de novo pela fé em Jesus. Então a Dani vai ter as duas datas de aniversário, pode dizer assim, né? No mesmo dia. A irmã Reni está aqui, não está? Aqui a irmã Reni faz aniversário. Hoje também, irmã. Parabéns. A Giovana faz aniversário amanhã. A Giovana está aqui? Acho que não, né? A Elaine, a nossa irmã Elaine, faz aniversário depois de amanhã. A Elaine está aqui, né? Não estava aqui? Está não? A irmã Elaine. Ah, tá. A irmã Mayra faz aniversário também depois de amanhã. A Mayra está aqui. Está lá. Na terça-feira. A Ana Clara, é a filha do Jefferson e da Thalita, na quarta-feira. O Felipe, na quarta também. Esse Felipe aqui não é o nosso Felipe do louvor, né? Não, tá certo. A Lilian, deixa eu ver que o Beto me dá umas instruções aqui, deixa eu ver, ele me ajuda aqui a lembrar quem são as pessoas, deixa eu ver se eu não estou. O Felipe é o filho do Luciano e da Diana. O Felipe do Luciano e da Diana. A Lilian, não é a Lilian, não, é a Lilian, mãe da Eveline, isso, Lilian, mãe da Eveline, ela não está aqui hoje não, né? Agora não. A Sândia, nosso irmão Sândia, e o Luiz Henrique, o nosso irmão Luiz Henrique está aqui, bem. Aqui deu ali, o nosso irmão Rick, faz aniversário quinta-feira, nosso querido irmão Rick. E também faz aniversário de batismo e casamento, não, né? Só de nascimento, não, tem batismo sim. Nossa irmã Cláudia Vilas Boas, esposa da Wilson, faz aniversário de batismo depois de amanhã. O Jefferson,
o marido da Lilian, faz aniversário também, terça-feira. O Davi, filho da Adriana, na quarta. A Iris, filha da Franciele, na quarta. Nossa irmã Ivanilde, não está aqui não, né? Na quarta. E a Isora, a irmã Isora, faz na sexta. E de casamento, nossos irmãos Damásio e Helena. Nossos irmãos queridos Damásio e Helena. Vamos estender as mãos como igreja, vamos abençoar? Em nome de Jesus, como igreja de Cristo, juntos, irmãos e irmãs, destes queridos nomes que estão apresentados no telão. Nós os abençoamos como igreja. Como igreja, ligamos na terra a bênção do Senhor sobre a vida deles. Pai nosso, nós clamamos ao Senhor que a Tua boa palavra se cumpra. O Senhor mesmo termine a boa obra que começou a fazer. O Senhor mesmo os conduza pelo caminho da fé, para que eles nunca desistam, nunca sejam aprisionados pela dúvida. Ó Deus, afasta as pessoas ruins deles, aproxima pessoas boas, para que esses irmãos e irmãs sejam sempre firmes na obra do Senhor. Nós os abençoamos, agradecemos pela vida deles, entre nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos dar uma salva de palmas por esses irmãos e irmãs? Glória a Deus por essas vidas. Muito bem, nós vamos agora orar pelas crianças. Chamar as crianças à frente. Hoje mais uma pedrinha vai ser colocada, mais um tijolinho vai ser colocado no edifício da vida dos nossos queridos filhos e filhas. Com argamassa boa, firme. E hoje nós estamos colocando aí os fundamentos para se cumprir a boa palavra de Deus que diz que esses meninos e meninas, até quando forem velhos, estarão ainda servindo ao Senhor. Vamos estender as mãos, vamos abençoar? Em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos nossas filhas, nossos filhos, para estarem sempre na presença do Senhor, para estarem sempre firmes com o Senhor, estarem aprendendo a palavra de Deus. Nós profetizamos, Senhor, que hoje a lição ministrada vai entrar nos corações, vai ficar gravado de modo profundo, ó Deus, que não pode ser apagado. E esta lição e estas ministrações que estão sendo feitas sobre esses meninos e meninas estarão guardando esses meninos e meninas pelo tempo que eles estiverem andando nesse mundo tão difícil. O Senhor irá diante deles. O Senhor estará afastando as pessoas perigosas e ruins. Não deixará o mau homem mal tocar neles. Também abençoamos que o Senhor providenciará na história de vida deles e delas as pessoas certas, as pessoas boas, as pessoas de Deus que vão fazer toda a diferença. Assim nós profetizamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos agora ter um momento de dízimos e ofertas, se for o seu dia de ofertar, de dizimar, seu momento. Nós vamos consagrar nossas ofertas, nossos dízimos ao Senhor nesse momento. Em nome do Senhor Jesus, aquele que se deu a si mesmo por nós, nós doamos, nós entregamos nossos dízimos debaixo da Tua palavra, fazemos prova do Senhor. Abra as janelas do céu, derrama sobre nós bênção sem medida. Repreende o devorador por nossa causa. Faça com que o nosso trabalho seja produtivo. E quantas nações nos verem felizes, que nós possamos dar o testemunho de Jesus. Entregamos nossas ofertas debaixo da Tua palavra. Fazemos com alegria, não por obrigação, por constrangimento. Porque o Senhor ama quem dá com alegria. E nós profetizamos que o Senhor será Deus fiel, como diz o Senhor mesmo em Sua palavra. Que o Senhor nos enriquecerá para toda generosidade. Para que por meio da nossa generosidade a Tua obra avance, muitas graças sejam tributadas a Deus. Fazemos isso em nome de Jesus, aquele que se doou por nós, inteiro e total. Amém. Os irmãos vão recolher onde você está. E nós vamos entregar agora os certificados de batismo e certificados de membros da igreja.
para os irmãos que foram batizados hoje, né? Então eu chamo aqui nosso irmão Guilherme, nossa irmã Dani. Já trocaram de roupa? Ainda não, né? Nosso irmão Gabriel já trocou de roupa? Também ainda não. Mas vamos chamar aqui os irmãos que vão ser recebidos como membros hoje, que já foram batizados, né, no passado, e hoje estão sendo recebidos como membro aqui da igreja, membros, que é o nosso irmão Marcos e a nossa irmã Vanessa. Pode vir com os meninos, viu? Não tem problema não. Nossos irmãos Marcos e Vanessa, eles são conhecidos antigos. Aí moraram fora um tempo, já fizeram parte da nossa igreja no passado, moraram fora um tempo, aí voltaram para Lavras, e nós estamos recebendo eles com muita alegria, de volta. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, irmão Marcos. Obrigado. Nós estamos recebendo esses irmãos, essa família querida, como membros outra vez, né? E vamos ficar em pé? Vou convidar os irmãos para a gente ficar em pé, como igreja, nós abençoarmos, né? Os irmãos Marcos, Vanessa e seus filhinhos, que chamam-se Lucas e Mateus. Lucas e Mateus. Vamos lembrar que são os dois evangelistas. Junto com Marcos, meu Deus do céu. Só faltou o João. Não, o João, vamos ficar quietos sobre o João, né? Porque eu não sei como é que a irmã Vanessa pensa sobre o João. Não, melhor não. Então, vamos ficar com os três sinópticos, então. Pronto. Mateus, Marcos e Lucas. E a irmã Vanessa sustentando os três evangelhos aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos estender as mãos? Em nome do Senhor Jesus, nós recebemos os nossos irmãos Marcos, o Lucas, o Mateus, a nossa irmã Vanessa, como membros plenos da IBCL. Nós estendemos sobre eles a cobertura do sangue de Jesus e a cobertura da igreja. Eles não são soldados isolados no campo de batalha. Não são soltos, Senhor, nesta guerra. Pelo contrário, fazem parte do exército do Senhor, da igreja de Cristo. E as portas do inferno não prevalecem sobre a vida deles. Pelo contrário, sobre a vida deles está a bênção do Senhor em tudo o que fizerem. E nós os abençoamos para serem felizes entre nós e fazerem muitas pessoas felizes. Te agradecemos pela vida deles. Em nome de Jesus. Amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Vou te entregar o certificado aqui. Aqui então está o certificado de membro e a carteirinha de membro. Irmão Marcos, irmã Vanessa. Os meninos são automaticamente parte da igreja por serem filhos. Na carteirinha está escrito ministro do Evangelho, ministra do Evangelho, porque vocês são, todo cristão, é o sacerdócio universal dos crentes, e também porque pode servir eventualmente pela lei brasileira, se vocês precisarem entrar num hospital, principalmente, em algum momento que alguém requer a presença de vocês para uma oração fora de hora, pela lei brasileira está inclusive o artigo da Constituição, vocês têm esse direito, né? Não sei se o hospital vai poder obedecer, mas a lei dá essa prerrogativa. Por isso que está escrito também ministro do Evangelho. Podem se assentar. Nós até estão aí. Vem cá então, Gabriel, o Dani e o Guilherme. Nós também vamos recebê-los aqui. Vem cá, Guilherme, Daniele, vem cá. Nesse momento aqui no altar, tanto a gente entrega o certificado, né, de batismo, como também o certificado de membro e a carteirinha. Então, o batismo, ele não obriga a pessoa a ser membro da igreja em que foi batizado. O batismo não precisa nem ser feito numa igreja. O eunuco de Atos não foi batizado em igreja nenhuma, ele foi batizado no meio do mato. Filipe, o Espírito Santo mandou Filipe lá pregar para ele. Ele estava no meio do mato, numa estrada, né, voltando para a Etiópia. E lá Filipe pregou para ele, lá ele aceitou Jesus, e lá ele pediu o batismo e foi batizado num corguinho lá, da região lá, não tinha igreja nenhuma. O batismo é uma relação entre você e Jesus. Então o Guilherme, ao ser batizado, está dizendo: Jesus é o Senhor da minha vida mesmo.
Eu estou unido a Ele, né, perfeitamente, a Dani também, o Gabriel também. O batismo é o símbolo da nossa união completa com Jesus. Romanos capítulo 6. No batismo, a gente é unido à morte de Jesus, quando é deitado na água, e à ressurreição de Jesus, quando é levantado. Então, vocês estão dizendo, eu e Jesus somos um só. Estou ligado a Jesus para sempre. A partir do momento que você é batizado, biblicamente, você tem que fazer parte de uma igreja. Não existe cristão solto, isolado. Nós somos corpo de Cristo e o corpo tem membros. Os membros têm que estar ligados no corpo. Não tem sentido uma mão andando solta por aí, né? Se você vê uma mão andando solta por aí, você vai falar o que é isso? A assombração, sim ou não? O cristão solto andando por aí é uma assombração também, entendeu? É uma mão andando solta por aí. Por isso o cristão tem que ser ligado ao corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é a igreja. E nesse momento, né, você decide por uma igreja. É claro que a gente sempre quer que você fique conosco, né? Mas já aconteceu de uma pessoa ser batizada aqui e foi tornar-se membro de outra igreja. Não há problema, nem espiritual, nem na igreja. Mas que bom que vocês decidiram ser membros aqui. Nós ficamos muito felizes. Então, nesse momento, nós estamos recebendo os irmãos como membros aqui da IBCL. Né? Vou entregar aqui o certificado de batismo e de membro e a carteirinha para o Guilherme. Vou entregar para a Dani. Certificado de confirmação de batismo. Você já tinha um certificado de membro, Dani? Talvez não. Então aí está confirmado, né? O certificado de membro e a carteirinha. E o Gabriel. Se você não tem o certificado de membro e é membro aqui, porque pode ser que os membros antigos sejam membros, né? Mas não tem o certificado nem a carteirinha. É só falar com a secretaria que a gente providencia para você ter o certificado de membro e a carteirinha. E estamos agora recebendo vocês. Vou pedir que vocês estendam as mãos outra vez. Em nome do Senhor Jesus, como igreja, nós recebemos o Guilherme, a Dani e o Gabriel como membros plenos da Igreja Batista Central de Lavras. Eles não são soldados isolados no campo de batalha. São parte do exército do Senhor. E sobre eles vale a promessa de Jesus: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Por isso nós, como igreja, declaramos o Gabriel, a Dani e o Guilherme mais do que vencedores. Pai Santo, nós pedimos que eles sejam felizes entre nós e façam muitas pessoas felizes aqui. Nós agradecemos pela vida deles. Em nome de Jesus. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para esses irmãos. Seja bem-vindo. Bem-vinda sempre. Bem-vindo, meu irmão Guilherme. Pode se sentar lá. Muito bem. Agora nós vamos ter o pastor Rogério trazendo a palavra para nós desta manhã, nosso culto de ensino. Amém, glória a Deus. Vamos dar continuidade, né? Deixar o Senhor falar aos nossos corações nessa manhã. Com certeza já falou muito, né? Através dos louvores, do batismo, que é uma alegria para todos nós. Mas vamos orar e pedir a Deus para falar mesmo aos nossos corações? Senhor Deus e Pai, eu vim em nome de Jesus, Pai, agradecer pelo dia de hoje, por esse culto, por tudo que já foi realizado aqui, Pai, pelas bênçãos já recebidas. Agora, Pai, nós vamos nesse culto de ensino, que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, use a minha vida para que eu possa transmitir a palavra, os ensinos do Senhor para as nossas vidas. Que todos que estão aqui possam absorver essa mensagem, essa palavra, esse ensino, para que a gente possa caminhar sempre protegido e guardado pelo Senhor. Aqueles que estão assistindo ou vão assistir outro momento, onde essa palavra chegar, que essa palavra sirva de instrução, de vida, de transformação para aqueles que vão ouvir, que vão assistir, que todos nós possamos ser abençoados, Pai. Tenha liberdade, Espírito Santo, não só na minha vida, mas na vida de cada irmão, cada visitante que está aqui, para que nós possamos sentir essa presença e ter a mensagem no nosso coração, Pai. Fique à vontade, Espírito Santo, é o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós estamos estudando
o Evangelho de Lucas. Para quem não participou a semana passada, com o pastor Marcelo, na parte da manhã, vale a pena assistir. Assista a primeira aula do Evangelho de Lucas e depois, e hoje você já está participando aqui, para você ser mais abençoado. E a gente sempre deixa um alerta aqui para vocês continuar na sequência dos evangelhos, do estudo que foi pregado aqui, porque às vezes não dá para colocar tudo e tem muita coisa boa para você em casa aproveitar mais e mais. Nós vamos ver a partir de Lucas, capítulo de número 13. Gostaria de compartilhar o versículo 22, 23 e 24. Jesus passava por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Jesus respondeu: esforcem-se por entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Até aqui, essa caminhada de Jesus foi uma caminhada de ensino. A palavra aqui foi bem clara. Jesus passava por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E Ele nos ensina a caminhar para Jerusalém celestial, para ter a vida eterna, para a gente ter essa condição de passar por essa porta estreita, porque veio a pergunta para Ele: Senhor, são poucos os que são salvos? Ele diz: esforcem-se por entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Esses muitos que vão esforçar para entrar, vai ser depois da porta fechada. Como a arca de Noé. Deus deu a instrução através de Noé, não só para Noé e para sua família. Deu a instrução para Noé na construção da arca. Mas ali com certeza tinha instrução para todas as pessoas. Mas só a família de Noé que deu ouvido. Quando fechou a porta, foi Deus que fechou a porta. E essa porta, depois de fechada, ela não abre mais. Então aqui dá bem para entender: esforcem-se por entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não a conseguirão. Depois da porta fechada vai ser complicado. Então vamos caminhar, aproveitar os ensinos de Jesus. Nesse evangelho ele ensina muito onde devemos caminhar, como devemos caminhar, o que devemos evitar de pessoas que querem interferir, quer falar até sobre Jesus, estão errados. Então, vamos esforçar porque vale a pena. A porta é estreita, mas nós, com a presença do Espírito Santo, com os ensinos dele, que nós vamos estar colocando em prática, como diz aí o ditado, vai ser mamão com açúcar para passar nessa porta. Mas para quem não está com Jesus, não está caminhando com Ele, infelizmente vai ser muito difícil. Então vocês procurem ler, procurem meditar na palavra, e nós vamos ver nesses textos aqui algumas passagens que ele nos orienta, ele mostra sobre algumas pessoas, os comportamentos, ele mostra para nós como devemos agir. E aí nós vamos iniciar aqui nesse mesmo capítulo 13, no versículo 6.
que está falando, né, uma parábola. Aqui Jesus usa muito das parábolas. A parábola da figueira estéril. Do capítulo 3, versículo 6 até o 9. E Jesus contou a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Então disse ao homem que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira, e não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu: Senhor, deixe-a ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor poderá cortá-la. Eu entendi muito bem isso aqui, no sentido de mais uma oportunidade do Senhor. Mais uma oportunidade que Deus está dando enquanto a porta está aberta. Ele fala para nós, esse agricultor aqui, ele falou, já tem 3 anos que não dá fruto. Não deu fruto, é cortado. Agora, Senhor, deixe ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume, um esterco, um adubo, que eu venha adubá-la. O adubo que nós estamos tendo aqui, o esterco que nós estamos tendo, é os ensinos do Senhor, é a palavra, a oportunidade. Esse esterco é a oportunidade que nós estamos tendo, de continuar com Ele, de absorver esse ensino, essa direção para a nossa vida, para a gente ter a salvação, para a gente entrar pela porta. E aqui, se Jesus calou, se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor poderá cortá-lo. Eu entendi que é mais uma oportunidade. E o Senhor concedeu, porque fala o ditado aí, quem cala consente. Então Jesus consentiu. Então eu vou dar mais uma oportunidade. Jesus tem dado oportunidade para nós todo dia. Todo dia Ele dá oportunidade. Como eu disse aqui que os discípulos, nós temos que ser gratos a eles, porque logo depois que eles receberam o Espírito Santo, eles saíram pregando Jesus, pregando o Evangelho, as boas novas da salvação, e chegou até nós. Hoje nós estamos aqui no conforto. Como o pastor Marcelo disse, nós temos que aproveitar a oportunidade. Nós não temos nada que impede você de vir na igreja, mas nada te impede. Nem uma dor de cabeça, porque se você tiver com dor de cabeça, você pode vir que aqui você vai ser curado. Porque se você mostrou o desejo, a vontade de estar na igreja, de chegar, de apresentar a sua vida, a sua dor, Jesus vai curar. Eu já falei várias vezes, eu já vi uma irmã que chegou com a coluna travada durante o louvor, ela foi curada. Então não é uma dor, sabemos que tem dores, tem condições que não dá para vir na igreja. Mas tem muita gente que usa uma dor de cabeça para não vir. Então se for só uma dor de cabeça, pode vir que você vai ser curado. E você vai receber a palavra, as instruções e continuar caminhando. Amém? Então, é mais uma oportunidade. No versículo de número 10, aí fala de a cura de uma mulher enferma num sábado. Num sábado, Jesus estava ensinando na sinagoga. O ministério de Jesus foi o ministério de ensinar. E chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. Vamos ler de novo?
Num sábado, Jesus estava ensinando numa sinagoga. E chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus chamou e lhe disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. O que eu acabei de falar? Se você está com uma dor de cabeça, você fala: eu não vou na igreja. A mulher foi na igreja, aonde Jesus estava ensinando, e Jesus curou uma mulher com a enfermidade de 18 anos. Então não sou eu que estou falando que você pode vir que vai ser curado, é o próprio Senhor Jesus, nesse ensinamento aqui. Então não use de uma dor, de uma coisa assim que pode ser curada. Aqui era uma coisa grave, mas a mulher foi aonde Jesus estava ensinando, e Jesus viu, e Jesus: mulher, você está livre da sua enfermidade. Aí vem, e impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado por ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Porém o Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado? Esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo Jesus dito estas palavras, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Entretanto, o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Jesus realizava. Glória a Deus! Mais uma lição para nós: não fique buscando ensinos fora da palavra de Deus, fora da igreja que você está congregando. Nós temos um mestre aqui, pastor Marcelo, toda segunda-feira está aqui ensinando a palavra de Deus. Se você for buscar ensinos errados, vão falar que você não deve fazer isso, não deve fazer aquilo. Mas a palavra de Deus fala: você pode isso, você pode aquilo, você não pode isso. Amém? Então, mais um ensino: busque o ensinamento correto, aquilo que você pode, aquilo que Deus te autoriza, é ensinamento de Deus. Então são hipócritas que querem tirar a atenção, tirar o foco, deixar ensinamento errado para todos nós. Muito cuidado com ensinos na internet, com teólogos da internet, com pastores da internet. Não é proibido, mas se você tiver o conhecimento da Bíblia, você sabe se ele está falando certo ou se ele está falando errado. Se você não tem um conhecimento, você pode cair. Então procure conhecer a verdade, depois você vai assistir. Aí você vai saber o que é certo, o que é errado. Amém? Glória a Deus. Deus é bom, em todo tempo Deus é bom. Vamos ver de novo aquele texto lá sobre a porta estreita? Vamos dar sequência nele, no capítulo 13, versículo 22. Vamos voltar nele. Jesus passava por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, não são poucos os que são salvos? Jesus respondeu: esforcem-se por entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Versículo 25. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vocês do lado de fora começarem a bater, dizendo: Senhor, abra a porta para nós, ele responderá: não sei de onde vocês são. Então vocês dirão: comíamos e bebíamos com o Senhor. Além disso, o Senhor ensinava em nossas ruas. Mas ele dirá a vocês: não sei de onde vocês são. Afastem-se de mim,
vocês todos que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. Porém, de fato, há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Grande lição para nós também, como eu disse, depois que a porta fechar, não adianta bater, não adianta. Aí vai falar, o senhor passava na nossa rua, ensinava, ele está ensinando o tempo todo, mas aquelas pessoas não queriam, elas queriam viver a vida delas, de qualquer jeito, sem a presença de Deus, sem os ensinos de Deus, aproveitar as coisas desse mundo. Aí no final, quer bater na porta, quer entrar. Aí Jesus, não conheço vocês, mas só ensinava lá na nossa rua, ensinava, mas vocês não aproveitaram. Grande ensino para nós, grande advertência para nós, vamos continuar firme, porque vale a pena, amém? No capítulo 14, está falando também de uma cura, de mais pessoas aqui interferindo aqui, no trabalho do Senhor Jesus. A cura de um hidrópico. Hidrópico é uma pessoa que estava toda doente, toda inchada. Num sábado, ao entrar Jesus na casa de um dos principais fariseus para tomar uma refeição, eles o estavam observando. E eis que diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, não disseram nada. Então Jesus pegou na mão daquele homem, curou e mandou embora. A seguir, Jesus lhes perguntou: quem de vocês, se o filho ou o boi cair num poço, não irá tirá-lo imediatamente, mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. Então não tem resposta lá fora para as coisas de Jesus, para aqueles que querem viver, né, na tradição, na lei do homem, porque Jesus estava aqui, Jesus na casa de um dos principais fariseus para tomar uma refeição. Eles o estavam observando, e nós somos observados também. Não preocupe com aquele que está observando a gente, não. Aquele que quer uma pegadinha, que quer jogar a gente numa cilada, alguma coisa, não preocupe. Preocupe com Jesus, com os ensinamentos e andar com Ele, andar correto. Porque aquele lá não tem resposta. Quando vem a palavra certa para confrontar, eles não têm. Amém? Mais uma aqui para nós. No capítulo 14, agora o versículo 15. Bem-aventurado, né? Vamos falar daqui da parábola da grande ceia. No capítulo 14, o versículo 15 até o 24. Ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. Quantas pessoas você convida para vir na igreja e ele apresenta desculpa? Quantos que você tem convidado, você vê, ele inventa uma desculpa, ele arruma uma desculpa. O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo, peço
que me desculpe. O outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, peço que me desculpe. E o outro disse: casei-me e por isso não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde, o servo lhe disse: patrão, já fiz o que o senhor mandou e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. Porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Essa aqui é pesada. Nenhum daqueles que foram convidados provará da minha ceia. Aqueles que recusaram o convite do Senhor, aqueles que não querem caminhar com o Senhor, aqueles que estão recusando Jesus. Tem muitos lugares na mesa do Senhor. O Senhor manda falar aqui, ó: saia pelos caminhos e atalhos e obrigue a todos a entrar para a minha casa que fique cheia. Tem muitos lugares. No versículo anterior, mais tarde, versículo 22, mais tarde o servo lhe disse: patrão, já fiz o que o Senhor mandou e ainda há lugar. Tem lugar para todo mundo. Nós sabemos que não vai ser todo mundo, mas tem lugar para muita gente. Continue convidando, não fique desanimado, não desista das pessoas. Que nós possamos permanecer firme, mas que nós possamos também permanecer firme nos convites. Não desista do seu parente, do seu amigo, do seu colega de trabalho, do seu vizinho. Não desista, porque por enquanto ainda tem lugar, ainda tem tempo, ainda tem condição de entrar. Enquanto há tempo, continue fazendo o convite. Vale a pena, porque aquele que aceitar o convite vai sentar na mesa com o rei, como nós iremos, amém? Nós vamos sentar na mesa com o rei, nós vamos estar lá. Glória a Deus. Capítulo 15, fala da ovelha perdida. A parábola, né? Aqui fala da parábola da ovelha perdida, fala da dracma perdida e fala depois da parábola do filho pródigo, o filho perdido. E tem uma diferença nessas parábolas, nessas passagens. Vamos ler a parábola da ovelha perdida. Capítulo 15, versículo 1. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola: qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Mais uma oportunidade que o Senhor Jesus tem para todos. Todos estavam perdidos. Todos nós, todo mundo, toda a humanidade, depois que o pecado entrou no mundo, pela desobediência, e todos. E aqui, esses homens, fariseus, escribas,
ainda fala de Jesus, que ele recebe pecadores e come com eles. Todos nós somos pecadores. E Jesus nos recebeu. E aqui ele fala dessa ovelha perdida. Ele está preocupado com a ovelha perdida, sim. Ele quer salvar. Porque aqui no final diz aqui, ó: digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Jesus está preocupado com todo mundo, está dando oportunidade para todo mundo. Está perdido, ele vai lá e ajuda. Aí tem a parábola da dracma perdida, no capítulo 15, versículo 8 em diante. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la. E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas dizendo: alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então essa dracma, ela tinha um valor bem bom. Então, aqui referindo a todos nós perdidos. É uma preocupação. Quando encontrou, essa mulher fez festa. Ela fez festa porque ela encontrou a dracma perdida. Agora nós vamos para a passagem, para a parábola do filho perdido. Aí tem uma diferença que é muito grande. Esse filho perdido, antes de se perder, ele vivia na casa do pai, na presença do pai. Ele tinha tudo que era necessário para ele. Ele tinha todos os ensinamentos do pai. Ele tinha toda a provisão do que ele precisava. Mas ele preferiu sair da casa do pai. E ele consumiu tudo aquilo que ele tinha, até ficar numa situação difícil demais. E aqui a palavra diz: o pai não foi atrás. Então, o perdido, que não conhece o Senhor Jesus vai atrás. O Senhor Jesus usa pessoas para ir atrás. Mas aquele que estava na casa do Pai, tendo conhecimento, tendo a presença do Pai, louvando, adorando a Deus, e despreza tudo isso, e sai para aproveitar o mundo, as coisas desse mundo, o Pai não vai atrás. O Pai vai continuar na casa, aguardando o filho, aguardando a volta, mas atrás o pai não volta. O filho que tem que cair em si, que tem que reconhecer que ele errou, que ele pegou o caminho errado, que ele desobedeceu ao pai. Aí ele volta, como o filho pródigo voltou. E o pai o recebeu, e o pai fez festa. Então essa palavra é para todos nós que estamos na casa do Pai. Não vale a pena sair, porque o Pai não vai atrás de nós. Ele não vai. Se nós estamos saindo por nossa conta, nós vamos ter que voltar por nossa conta. O Pai vai estar aqui esperando. Mas nós temos que cair em si e ver que nós erramos para a gente voltar para a presença do Pai. Amém? Mais uma passagem aqui de Lucas também, que é muito importante para nós, que está no capítulo 16, o versículo 19 em diante, que fala do rico e o mendigo. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado
à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado nesse fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, também não deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Essa passagem é muito forte. Aqui a porta fechou também. Depois que a porta fechou, não tem jeito de fazer mais nada. Mas olha como que inicia essa passagem. Do rico. Ora, havia certo homem que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Esse que é o perigo, não só do rico, mas de todos, de todas as pessoas, que quer ostentar, que quer se alegrar com as suas coisas, com as suas conquistas. Esquece de Deus, esquece de todo mundo, esquece de um que está ali pedindo um pedaço de pão, migalhas que ele está pedindo. E o outro tinha tudo do melhor. Ele não fez. Ele não fez para um doente ali, um pobre, um mendigo. Depois ele foi pedir para o mendigo ajudar ele. Molhar o dedo e colocar na boca dele. Aí não tem mendigo, não tem Jesus, não tem Deus, não tem ninguém que faça nada, depois que a porta fechou. E ele pede para avisar para os irmãos, para a parentela dele, para eles dar ouvido à palavra do Senhor, para eles mudarem de vida, porque senão eles vão para o mesmo lugar que ele está ali. Aí foi respondido para eles: eles têm Moisés, a palavra de Deus, têm os profetas falam da palavra de Deus, eles não estão dando ouvidos. É só dar ouvidos aos profetas. E aqui nessa igreja, graças a Deus, tem profetas, tem homens e mulheres de Deus que sobem aqui como profetas, não para dar profetada, mas para compartilhar a palavra, o ensino. Esse é o mais importante. Nós não fazemos aqui coisas absurdas, nós apresentamos Jesus através da Bíblia. Esse Jesus, sim, ele faz para todos nós. Mas nós compartilhamos a palavra, os ensinos que ele deixa para nós.
Então aproveite que você está sendo ensinado, está sendo ministrado na palavra. Não desperdice como esse rico. Ele preocupou com as suas coisas, ostentando, mostrando. Olha quem eu sou, olha o que eu consegui, olha a vida que eu estou vivendo. E não preocupe com as pessoas, não preocupe com o futuro. Não preocupou com o dia de amanhã. Nós temos que preocupar com o dia de amanhã. Está pronto. Jesus está próximo de voltar. Nós sabemos quando? Não, mas tudo leva a crer que estamos próximos da volta de Jesus. E Ele fala para a gente ficar pronto, ficar preparado. E nós vamos ficar preparados, amém? Se Ele está ensinando, Ele está orientando todos nós vamos obedecer, porque vale a pena obedecer. Então não despreze a palavra, não despreze os ensinos. Vale a pena você servir a Deus, vale a pena você obedecer. E aqui no Evangelho de Lucas é só ensino para nós, através de parábolas, através de passagens, mas Ele está ensinando a todos nós. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês, que todos possam continuar firmes e continue lendo na sua casa para Deus trazer mais revelações da tua palavra, dos teus ensinos, orientações para a sua vida em todos os momentos. Os irmãos do louvor querem finalizar com o louvor? Amém? Vamos estar louvando ao Senhor. Glória a Deus pelo dia de hoje. Glórias a Deus pela sua palavra, pela sua bondade, pela oportunidade. Vamos aproveitar que a porta ainda está aberta. É estreito? É estreito, mas ela está aberta para nós. Não espere a porta fechar, porque se fechar, não tem como mais. Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor, vamos ser gratos ao Senhor por esse dia, por esse culto.
glória a Deus. Aproveite, meus irmãos e irmãs, essa bondade de Deus, essa maravilha que é os ensinos de Deus para todos nós. Oh Deus Pai, muito obrigado, Senhor, por esse culto, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado, Jesus, pelos teus ensinamentos. Muito obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício que não foi em vão, Pai. Obrigado, Pai. Peço ao Senhor que leve todos nós para os nossos lares, Senhor, para as nossas casas, guardados e protegidos pelo Senhor. Dê uma semana de vitória, semana abençoada para todos nós, Pai. Abençoa aqueles que estão voltando de viagem, que foram aproveitar feriado, Senhor, que eles sejam abençoados, que eles possam chegar em paz, livre de acidente, livre de todo mal, Senhor. Dá um domingo abençoado, uma tarde para a gente preparar, porque logo à noite estaremos aqui novamente, Pai. Que o Senhor possa estar aqui, Senhor, conduzindo essa igreja da mesma forma, Senhor, com tanta bondade, com tanto amor, Pai. Continue conosco, Pai. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora que há em Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus na face da terra. E todos digam amém, amém, amém. Tenham todos uma semana abençoada em nome de Jesus.